Olá, ao longo de 4 momentos de discussão acerca do gênero memorial de formação, nós vimos, em primeiro lugar, que o memorial de formação, ele guarda com a palavra memória uma relação muito próxima. Por quê? Porque o memorial de formação é exatamente uma volta à memória, uma volta àquilo que ficou apreendido e guardado na nossa memória acerca das nossas experiências de formação intelectual e profissional. Também nós temos de destacar que um dos pontos vistos ao longo desses 4 momentos em que discutimos o gênero memorial de formação é que, na verdade, em linhas gerais, o memorial de formação é um gênero do discurso bastante utilizado na produção de trabalhos de conclusão de curso em diversas instituições de ensino superior. Isso em cursos de formação inicial ou continuada, e muito utilizado também no contexto de formação de professores. Ao estudar o gênero memorial de formação, você aprendeu que a noção de gênero não envolve apenas os aspectos estruturais ou composicionais do gênero. Nós vimos que o gênero é um todo que tem três elementos básicos. Um tema, que a gente trata de aspectos temáticos, os aspectos composicionais ou estruturais do gênero, e além disso, os aspectos estilísticos do gênero. Considerando esses 3 grandes aspectos, nós vamos dizer que o gênero é um todo e que apresenta essas partes. Também vimos ao longo da nossa discussão que essa ideia de memorial de formação, ela, como gênero discursivo, incorpora elementos de ordem social e histórica, e por isso aqui nós tratamos desses 3 grandes aspectos. Os aspectos temáticos, e vimos que o memorial, ele, como tema, ele tem a formação do sujeito escrevente. Os aspectos composicionais, e tratamos daqueles 3 grandes blocos de elementos composicionais do gênero memorial de formação, que são os elementos pré-textuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Que esses 3 grandes blocos, eles se subdividem em outros elementos. Nós tratamos também dessa questão de como se configura a escrita no memorial de formação, e vimos que ela é uma escrita de si, porque o sujeito fala de si mesmo, de suas próprias vivências, de suas próprias experiências. Também observamos que, do ponto de vista textual, o memorial de formação se materializa num texto predominantemente narrativo, em que o narrador assume sempre a primeira pessoa do singular. Vimos também que na escrita precisamos estar atentos aos aspectos envolvidos no processo. Então, considerar o que escrever, quem escreve, o que escreve, para que escreve, com que objetivo escreve, que linguagem ele usa, dependendo da situação de comunicação, se é mais formal ou mais informal. E tudo isso depende de quê? Do gênero e do contexto onde circula, da esfera de circulação do texto produzido. Todos esses aspectos, eles devem ser considerados no processo de produção de um TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, independentemente de qual gênero seja exigido, tá certo? Inclusive,
memorial de formação, ele traz elementos muito comuns a outros gêneros, geralmente trabalhados nos cursos, no trabalho de conclusão de curso, como é, por exemplo, a monografia, a tese de doutorado, a dissertação de mestrado. Então, observe, vimos também, além disso, que o memorial de formação é, por si só, um gênero autobiográfico, cuja função é principalmente discutir reflexivamente aspectos da vida escolar, da vida acadêmica e, considerando esses aspectos da vida escolar e da vida acadêmica do escrevente, analisar possíveis impactos que essa formação possa ter sobre a prática desse escrevente. Então, é observar esse fluxo da própria formação para a prática. Aprendemos também que esse gênero guarda em si semelhanças com o trabalho monográfico, como disse anteriormente, mas que ele tem características próprias, embora possa ser considerado um gênero híbrido. E quando a gente fala que ele pode ser considerado um gênero híbrido, eu lembrei a vocês anteriormente, é que no memorial de formação, muitas vezes eu posso lançar mão de outros gêneros para trazer para esse memorial. Por exemplo, é um plano de aula, no caso de uma formação de professores, é um poema para que eu vou utilizar como um epígrafe, vamos dizer, é um gênero qualquer produzido pelos meus alunos, se eu sou um professor e vou tratar desses processos de formação de um curso de formação docente. É também, por exemplo, uma passagem que eu uso como epígrafe. Enfim, o memorial de formação, ele pode trazer um gráfico, uma tabela. Tudo isso faz dele um gênero híbrido que comporta em si outros gêneros. Nesse sentido, ele tem também um caráter de gênero catalisador. Além disso, ele tem um caráter especialmente característico nele, que é o caráter formativo. Então, é importante que a gente perceba que escrever um memorial de formação é mais do que uma experiência, uma mera experiência de escrita. Ele nos possibilita um processo de autoformação, de autorreflexão, de refletir sobre aquilo que a gente fez e que a gente faz e que pode fazer, porque também ele remete a um devir, a algo que ainda está por vir, que é aquilo que eu posso vislumbrar a partir da produção do meu memorial na minha prática. Em linhas gerais era isso. Obrigada.